pessoal, bem-vindos de volta ao The Corporate Talk Brasil, o canal que traz inspirações para sua carreira por meio de troca com grandes mestres nas suas áreas de atuação. E hoje é um prazer ter o grande mestre do Design Thinking, Luiz Alt. Luiz, muito obrigada por ter aceitado fazer parte aqui do The Corporate Talk Brasil. Pode se apresentar um pouco para a gente, contar um pouco da sua história, da sua carreira? Claro, claro que sim. Bom, primeiro, muito obrigado. Eu já sinto um pouco o alemão aí no teu Luiz Alt. O pessoal me chama de Luiz Alt. Então, muito bem, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e participar do podcast. É bom, eu sou difícil por onde começar, mas assim, brevemente, eu sou engenheiro de produção, de formação, sou designer de produto, design de produto antigo, o design industrial, né, de objetos físicos. Eu fiz as duas carreiras ao mesmo tempo e meio que não sabia muito bem qual carreira seguir enquanto eu estava estudando essas Uhum. duas coisas, porque me pareciam coisas muito distantes. Aí quando eu comecei a trabalhar com a parte de design, eu comecei a me envolver muito nas decisões estratégicas ou apoiando as decisões estratégicas, estava bem no começo da minha carreira, e percebi que veio uma camada bem mais estratégia que eu estava apoiando de uma maneira, a partir da perspectiva do cliente, a partir dessa abordagem do design, e decidi fazer um mestrado em Barcelona, que se chamava Gestão de Design. E lá eu descobri o maravilhoso mundo do design de serviço e o design thinking como uma parte disso, né? E isso foi em 2008, voltei para o Brasil e comecei a trabalhar nessa frente e acabei sendo uma das primeiras pessoas a trabalhar com isso aqui no Brasil. O primeiro curso de design thinking da América Latina eu fundei com meu ex-sócio, que foi lá na SPM em 2010. Esse curso acabou virando um livro que foi publicado em 2011. E eu acabei trazendo para o Brasil a primeira consultoria de design de serviço da história, que foi fundada em Londres em 2001. Em 2010 a gente trouxe aqui e fundou aqui no Brasil. E é a empresa que eu tenho estado à frente desde então. Luiz, isso é bem legal, porque eu fiz parte do curso de Design Thinking na SPM. Se foi o primeiro, eu não lembro mais, mas também Foi faz um dos bastante primeiros. tempo. Foi um dos Sim, faz muito primeiros, tempo. né? E talvez para começar aqui até a conversa, o que que é o Design Thinking? Se alguém aqui, alguém que está assistindo, nunca ouviu falar do Design Thinking, consegue fazer uma breve introdução? Boa. Eu acho que assim, o termo design, ele é bastante. Ele é compreendido de várias maneiras diferentes por pessoas diferentes. Uhum, Dependendo da área que a pessoa trabalha e da vivência que ela tem, ela olha para design como pode ser como um atributo, como uma qualidade, né? Um objeto de design, móvel de design. Pode ser um ato de fazer algo e grandes definições estão associadas a isso. Por exemplo, tem um cara que ganhou o Prêmio Nobel de Economia nos anos 70 que ele fala que design é o ato de desviar ou transformar situações atuais em preferidas. Ou seja, eu tenho uma situação atual, eu vou levar para um lugar que é melhor do que essa situação atual. Esse ato. E tem outra linha de raciocínio, eu estou mais próximo dela, eu concordo com tudo um pouco, que é essa de que existe um jeito de fazer essa modificação, a transformação de alguma situação, de algo, que tem três ingredientes principais, e aqui entra o design thinking, porque o design thinking basicamente é englobar, colocar dentro de uma prática três princípios básicos, que é a empatia, colaboração e a experimentação. Então a empatia, que é essa busca que não é perfeita, a gente nunca consegue realmente sentir o que a outra pessoa sente, pensar o que a outra pessoa está pensando. Ela tem a vida dela, o repertório dela, mas é esse gesto de se colocar, né, nesse lugar da pessoa para pensar, uhum, pô, o que que seria mais interessante para ela. Envolver várias pessoas no processo de construção de uma solução, a colaboração como um elemento principal e a experimentação como essa busca também por tentar aproximar uma ideia da realidade sem gastar muito tempo ou dinheiro com isso para verificar, isso aqui faz sentido, não faz? Como é que poderia ser melhor? Então esses uhum. testes rápidos que a gente busca fazer, essa é basicamente a definição de design thinking. E eu acho que também é um mindset que a gente acaba levando, né, depois que a gente aprende a técnica, acaba mudando o nosso mindset de como a gente enxerga tudo, né. E como que foi a maior motivação de trazer isso para o Brasil? Porque eu lembro, como você falou, vocês criaram o primeiro curso no Brasil, e o livro, né, Design Thinking Brasil. Então como que você qual foi a maior motivação para trazer? Olha, na verdade, acho que foi uma motivação também econômica. Eu vi uma oportunidade, entendi que ali
tinha algo muito interessante que não estava sendo aplicado e que poderia gerar muito valor para as empresas de maneira geral, para as organizações que adotassem isso. E naquele momento eu estava muito focado em utilizar o design thinking, mas para pensar em serviços, relacionamentos que se estabelecem entre clientes e entre as organizações e seus clientes. Então eu aplico essa abordagem, mas para pensar nisso, né, nessa parte da experiência do cliente, que depois se transformou para algo ainda mais profundo que isso, que é a transformação organizacional, que precisa acontecer do lado de dentro também. Então a gente tinha ali nesse momento ali inicial, a gente tinha essa dúvida: "Pô, será que a gente fala mais de design de serviços?" Naquela época, hoje a gente fala design de serviço, né, hoje a gente fala de design thinking. Aham, A nossa estratégia foi falar de design thinking, porque aqui o Brasil é muito mais, voltado para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos estava muito mais forte design thinking, enquanto que na Europa estava muito mais forte design de serviço. E de certa forma, design thinking é o motor de trabalho do design de serviço. Então era só falar: "Ó, a gente trabalha com design thinking aplicado ao contexto de serviço". Então, foi um pouco isso, assim, a nossa claro. ideia de trazer o design Uhum. thinking, porque a gente entendeu que era uma oportunidade boa para nós e também era o que o Brasil precisava abraçar essa ideia, as empresas, as lideranças dentro das empresas precisavam abraçar essa ideia, porque isso ia trazer muito retorno e tornar as empresas, inclusive, muito melhores para nós clientes, né, para todo mundo. Luiz, quando eu fiz o curso com vocês, eu estava na época no setor financeiro, então ia mais para o lado de design de serviços. Desde então, eu estou já há 19 anos na manufatura, indústria de produção e produto. E o design thinking eu ainda enxergo como um grande valor, porque muito do que a empresa imagina, os engenheiros sempre pensando na melhor tecnologia ou pensando na tecnologia antes de qualquer coisa e depois vai tentar vender no mercado, ninguém quer comprar, ou, ninguém acha valor ou está muito caro, porque teve over engineering, muita engenharia Sei. por cima. Então, você enxerga que o Brasil mudou nesse mindset de lá para cá? Você ainda enxerga que existem grandes falhas nas indústrias, nas empresas, na hora de ter esse mindset de pensar na empatia no mercado, no cliente, né, nesse Sim. É uma excelente pergunta. Eu acho que não dá para dizer que o design thinking realmente foi responsável por, promover grandes mudanças, mas não dá para apontar só a isso, né. Por exemplo, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, a gente viveu um momento de mudança radical na maneira como as organizações se relacionam com seus clientes, que foi a partir do momento que a gente começou a ter uma adoção em massa dos smartphones, que hoje em dia todo mundo praticamente tem smartphones. É um canal que muda a nossa dinâmica com as organizações. E a partir disso, as empresas começaram a se transformar também internamente, a maneira como elas desenvolviam as suas soluções e pensavam em como gerar valor para os clientes e nessas iterações que são necessárias, né. Pô, eu faço alguma coisa, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, os ciclos se tornaram cada vez mais curtos, etcétera. Isso veio o design thinking ajudou a potencializar isso, mas não dá para dizer que foi só o design thinking que potencializou isso, porque tem movimentos. Hoje se fala, por exemplo, quando eu me apresentei, eu falei de design de produto, designer de produto, mas designer de produto mais tradicional, porque hoje designers de produto são aquelas pessoas que ficam pensando nos produtos digitais. Então, o que eu percebi claramente, isso é uma grande mudança, é que as organizações elas estão hoje inundadas de designer, enquanto que antigamente era muito raro ter designers no dia a dia das organizações discutindo o futuro da organização. As organizações, não que não sejam mais, mas eram muito baseadas naquelas ideias que vinham do topo e que falavam: "Agora a gente vai fazer isso". E aí se implementava um projeto, se demorava muito tempo e lá na frente se descobria que talvez aquilo lá não era tão interessante quanto se imaginava. E isso meio que foi pulverizado, foi fragmentado e tem designers em todos os cantos da empresa lançando soluções em ciclos mais curtos e vendo se aquilo lá tem potencial ou não. Não que não exista uma estratégia mais ampla, mais abrangente na parte de cima da empresa, porém o que a gente viu foi uma grande mudança na maneira como o design foi adotado nas empresas e que tem um pouco de design thinking nisso, por mais que às vezes eu olhe para essas empresas que estão fazendo ciclos curtos digitais com discoveries e não reconheça tantas coisas assim. Acho que teve um compromise ali, como é que se diz? A uhum, gente que não é comprometeu, se perdeu um pouco do que poderia ser uhum. esse trabalho, a profundidade do trabalho em benefício da velocidade que as empresas demandam hoje em dia. É verdade. Hoje em dia você percebe então que existe uma demanda ainda muito maior de ter esse olhar, empático no mercado, principalmente por causa do digital, é tudo muito mais rápido, não tem Sim, tempo para sim. errar, não tem tempo para E eu acho que as empresas estão começando a entender algo que é meio óbvio, né, para nós, que é, pô,
A empresa ela não existe sem o cliente, ela Uhum. não ela só existe porque ela gera porque ela tem clientes e ela tem clientes porque ela gera valor para os clientes. E se ela não entender a melhor maneira de gerar valor, tudo bem, eu posso buscar a eficiência operacional também, mas entendendo o que o meu cliente valoriza e o que o meu cliente não valoriza. Isso é um tema que hoje se tornou meio que padrão nas empresas, todo mundo hoje já fala sobre centralidade no cliente, uma série de coisas que lá atrás era meio que um discurso Verdade. até novo. Por mais que já estava em alguns lugares, se falava sobre o cliente, é diferente de hoje que as empresas já estão vivendo muito mais isso, na minha opinião. E você sente, assim, você estudou na Europa, eu trabalho na Europa já há 7 anos, e eu sinto uma grande diferença cultural também. Como bom, eu estou na Alemanha, né, como o alemão enxerga produto e o desenvolvimento do produto em si, como no brasileiro, que a gente interage mais, a gente tem uma abertura muito maior. Você sente isso também? Diferença cultural impacta nessa. Tem muita diferença cultural, tá na Alemanha, tu sabe, eu trabalho a nossa consultoria ela é inglesa, né, então eu tô muito mais Uhum. em contato com os ingleses, a gente tem um escritório na Holanda, também de vez em quando a gente tem uma interface com a Holanda, e a gente está agora cada vez mais, expandindo para os Estados Unidos e Canadá. E ali, claro, muitas diferenças culturais. É impossível que isso não exista, né. Até tem um texto meu que eu publiquei, se alguém quiser pesquisar aí sobre o Brasil do servir, o Brasil que eu falava um pouco sobre o quanto que, nós temos aqui algumas características que são super interessantes para essa parte dos serviços, né. Nós somos um povo que gosta de acolher, de receber as pessoas. A gente tem uma questão até na parte de criatividade, de achar os caminhos em situações, adversas, que é diferente da Europa, por exemplo. Porém, a gente tem dificuldade com planejamento, planos, com manter esses planos, nos trilhos, de certa forma, se comprometer, né, com prazos, essas coisas todas. Acho que às vezes nos falta uma objetividade, a gente coloca muita emoção, o que pode ser bom ou ruim. Então, às vezes, eu tenho que dar um feedback para alguém, eu com o meu jeito, às vezes, mais gaúcho de ser, eu sou um pouco mais direto, ou seria um pouco mais direto, mas já aprendi que talvez não seja a melhor maneira de dar um feedback para alguém. As pessoas não querem só ouvir, a parte mais objetiva, que elas também têm um pouco dessa necessidade de serem acolhidas emocionalmente. Então são coisas que a gente precisa aprender de acordo com quem que a gente está interagindo e volta ao foco no cliente. Então aqui a gente tem um contexto, quando eu estou trabalhando com uma equipe aqui é um contexto, às vezes quando eu estou trabalhando com alguém nos Estados Unidos, eu tenho que entender também quais são as etiquetas, corporativas, de certa forma, É para que as coisas verdade. possam ser feitas sem perder o próprio estilo. Eu acho que cada pessoa também, cada empresa tem a sua cultura, né. E eu acho que aqui é um bom link para a gente falar sobre tomada de decisão, porque como a gente falou, o design thinking tem essa olhada empática, né, do cliente, e também entender a metodologia, etapas de criatividade para se achar a melhor solução. E você acabou de lançar um curso chamado Decidir, Isso. que eu, aliás, eu tô lá, tô aprendendo, até imprimi Tá algumas avançando lá? ferramentas, tô avançando. Uma das coisas que eu achei bem interessante, porque esse curso ele trata também das suas decisões pessoais. Eu, por Isso. exemplo, tenho um plano de, fazer um grande investimento para minha carreira, e eu vou fazer perso pessoalmente esse investimento, mas antes eu quero estruturar melhor essa decisão. Como você falou, o povo brasileiro ele é bem emocional, né, então a gente tem uma tendência a seguir mais o coração e ter aquela: "Ah, tô na vontade, eu vou fazer", mas espera lá, a gente precisa parar, planejar, organizar uma metodologia ali para tomada de decisão. Então como que foi essa motivação de criar esse curso e adaptar todas essas ferramentas de anos de experiência a ajudar a tomada de decisão em si? Legal. Bom, eu pensei nesse curso como parte de um processo meu de olhar para minha carreira, minha vida e tentar pensar: "Bom, que outras coisas que eu poderia fazer?". Eu estava foi no momento que eu já estava há 13 anos, então 2 anos atrás, eu estava há 13 anos já à frente da Livork aqui no Brasil. Eu sou apaixonado pela Livork, pelo que eu faço. Sempre tenho essa também de eu dou aulas, né, também e tal, mas sempre dentro do mesmo contexto. E eu sempre pensei: que outras coisas que eu poderia fazer? Se eu não estivesse fazendo isso que eu estou fazendo agora, o que que eu poderia estar fazendo, né? Como é que eu poderia olhar para minha carreira e pensar assim: "Tá legal, a segunda o ato 2 da minha carreira", porque eu diria que o primeiro ato foi todo a Livork, o grande ato da minha carreira é a Livork, e não com uma necessidade de sair necessariamente, mas muito para fazer essa reflexão. E eu percebi que, eu não tinha os instrumentos muito para pensar em como fazer isso. E eu comecei a olhar para
para minha própria prática e para abordagem do design. O design thinking, ele foi apresentado e foi, percebido como algo interessante para ajudar organizações, principalmente, a encontrarem respostas a seus grandes desafios. Desafios que, com pensamento linear, ele não seria capaz de resolver. Usando o pensamento linear. E aí o design thinking que traz um pouco essa abordagem de: "Pô, calma aí, vamos parar e vamos entender um pouco melhor esse problema", pensar o que que a gente poderia fazer, pensar em vários caminhos e como é que a gente faz para priorizar. Então eu comecei a me dar conta que a própria metodologia que a gente utiliza na Livwork, a abordagem do design, ela poderia realmente ser muito útil para esse meu processo de repensar o que eu poderia fazer. E aí, como consequência de utilizar um pouco essa abordagem, eu pensei: "Bom, eu poderia pegar e fazer a mesma coisa que eu", foi tipo um meta, né, então, eu poderia fazer exatamente isso e transformar isso em um método que eu poderia oferecer para as pessoas de alguma forma. Eu não sabia muito bem como que seria, mas hoje tá tão fácil gravar um curso e formalizar uma metodologia, e eu acho que as pessoas elas estão tão mais interessadas em algo que é ver alguém contando uma história de uma maneira estruturada, em vez de ler um livro, etcétera. Eu falei: "Não, não vai ser um livro. Vou fazer um curso e nesse curso eu vou formalizar essa metodologia", que é uma metodologia baseada, no design, mas para ajudar a tomar decisão. E Luiz, o curso eu achei bem interessante, tem bastante coisa, bastante insight bacana e também foi muito bom para eu lembrar algumas metodologias do design thinking. Uma tarefa bem interessante foi criar minha própria persona, por exemplo, né. E Sim, eu lembro de um insight do curso que eu acho que me chamou bastante atenção, era de 95% das nossas decisões não são racionais. Isso me sim, deixou bem impressionada e tem pura verdade, né, que eu acho que traz mesmo a necessidade da gente ter uma mentalidade mais crítica e saber controlar bem as emoções na hora de tomar uma decisão, e a ferramenta ajuda, né, o método sim, ajuda a gente a levar para uma tomada de decisão mais racional, né, em tudo. sim. É porque, assim, pô, até complementando um pouco esse curso ele foi pensado exatamente para ajudar as pessoas como eu lá atrás, que não tinham muito uma estrutura para como é que eu tomo uma decisão? Como é que eu decido o que que eu faço a seguir? Acho que, assim, as pessoas olhando para a vida das pessoas, para os meus familiares, meus amigos, etcétera, em momentos cruciais, o que que eles fazem? Eles conversam com algumas pessoas aqui e ali, para se assessorar, fazem uma lista de prós e contras, e é isso que elas fazem, não tem muito mais. Algumas pessoas talvez sejam um pouco mais organizadas, têm uma árvore de decisor, que nem sempre é a melhor ferramenta, mas são coisas um pouco mais avançadas. Pessoas no dia a dia, elas fazem esse tipo elas utilizam essas ferramentas que são muito básicas. E aí tem uma questão que eu acho que é muito importante, que eu trago no curso, que é assim, bom, tem as decisões que são as decisões triviais do dia a dia. 95% do tempo, as pessoas elas ficam nesse piloto automático, né, esse é o trabalho do Kahneman e o colega dele agora me fugiu o nome, e eles falam exatamente isso, assim, a gente tem um sistema um, sistema 2. Então a gente tem um sistema que é um sistema, piloto automático. Isso foi feito para que a gente, na verdade economize energia. A gente não pode ficar o Uhum. tempo inteiro raciocinando a respeito de tudo. Se eu ficar pensando como é que eu vou fazer para escovar os meus dentes, se eu vou começar pela esquerda ou pela direita e uma série de outras coisas, eu vou consumir muita energia, eu vou me cansar, a minha vida não vai ser, boa. Então a gente começa a aprender com esses atalhos, e a gente começa a otimizar as coisas. Por isso que a gente dirige ouvindo música, conversando e não tem problema, que algumas coisas elas passam a ser no piloto automático. Só que tem algumas circunstâncias, situações, as decisões que elas têm esse teor de muita importância, cruciais, e de teor irreversível, ou seja, eu vou tomar uma decisão de carreira, qual que é o próximo passo da minha carreira, eu vou sair do Brasil para ir morar na Alemanha, não é que eu não consigo, algumas eu não consigo nem voltar atrás, né, porque, por exemplo, se eu vou ter um filho, meu filho nasceu, eu não consigo deixar de ter esse filho, né, a não ser que a pessoa seja, desumana, cruel, enfim, tudo bem. A questão é, tem decisões que o custo de voltar atrás, são muito altos. Uhum. Então eu preciso, criar um processo, e essa é um pouco foi a ideia, criar um processo para ajudar as pessoas a passarem por esses processos, essas ferramentas, para que elas estejam um pouco mais seguras. Eu não vou É. minimizar a chance de dar errado, mas eu vou pelo menos fazer com que as pessoas elas tenham uma reflexão um pouquinho mais estruturada para chegar numa resposta com a qual elas estejam um pouco mais confortáveis. E isso eu enxergo como um valor até para as universidades e escolas, porque levando essa metodologia
para a nova geração, a gente pode ter uma nova geração de empreendedor, empresário, administrador, e que já vem com essa mentalidade, né, e a gente precisa mais e mais desse senso Sim, crítico, né, na tomada sim. de decisão. Eu acho que seria muito legal. Eu te confesso que eu tô ainda num estágio muito inicial, na minha opinião, desse curso. Eu lancei de uma maneira muito controlada, divulgando nas minhas redes, não fiz nada. Aliás, até como parte desse contexto da minha própria decisão, eu decidi que eu queria fazer isso como um projeto pessoal. Então eu decidi não ter ajuda de ninguém. Eu falei, deixa eu quero fazer como um designer que deixou de fazer isso faz muito tempo porque passou a ser o gestor da empresa e não está mais no dia a dia dos projetos. Deixa eu ter esse meu projetinho aqui paralelo. Eu comecei a fazer, na verdade, eu falei que eu tive a ideia 2 anos atrás, mas eu comecei a fazer no verão desse ano agora. Então, em 6, 7 meses, eu construí toda a metodologia, etc. Gravei o curso na plataforma, configurei tudo e divulguei, mas divulguei só nas minhas redes, eu não comecei a tentar acelerar isso. Mas eu concordo totalmente contigo. Eu acho que esse método que de certa forma eu destilei, eu trouxe referências do design thinking, eu trouxe um pouco da parte de teoria dos jogos, comportamental, a gente fala sobre como a mente funciona, os vieses cognitivos e tal, mas também tentando fazer algo que venha de uma profundidade, mas ao mesmo tempo que seja de fácil acesso, porque eu também não queria fazer alguma coisa que fosse acessível para poucas pessoas no sentido conceitual, assim, que as pessoas conseguissem acompanhar, entender e falar assim, putz, isso aqui realmente pode me ajudar. E eu acho que realmente tem um potencial de ajudar muito as pessoas. A pessoa, em uma situação dessas que são grandes decisões para suas vidas, são pessoais ou decisões de teor profissional. O que que eu faço? Será que eu mudo de empresa ou não mudo? Será que eu procuro uma nova carreira porque aqui eu não estou mais gostando do que eu estou fazendo? Então, sim, eu Verdade. concordo e eu acho que olhar para as escolas poderia ser eu não tinha pensado nesse caminho, mas pode ser algo interessante também. É uma ideia, já é uma ideia de negócio. Boa. Luiz, eu tenho 2 perguntas aqui mais no meu portfólio aqui para você. E uma seria assim, diante desse cenário que a gente vê a tecnologia digital bem presente, a inteligência artificial em tudo, quais as habilidades e competências que um profissional na área de design e inovação, independente se é serviço ou manufatura, deveria ter para os próximos anos? Porque eu sinto que está uma transformação tão rápida e tão bruta nas indústrias, né, e assusta um pouco, né? Estava te comentando que hoje eu gravei um outro podcast e não é eu não tenho costume de não é algo frequente na minha vida, mas hoje calhou de ser dois podcasts, né. E eu estava falando exatamente sobre isso, né, o quanto que, às vezes eu tô super empolgado, por exemplo, com inteligência artificial, que é o tema da vez, e o quanto que às vezes eu tô meio que apavorado do que pode acontecer, né. Então é meio que uma montanha-russa de e a minha resposta ela vai numa linha muito clássica que tem se tornado cada vez mais crucial. Isso já se fala há muito tempo, mas eu acho que hoje está muito claro que isso é importantíssimo. A pessoa ela tem que ser curiosa e tem que estar o tempo inteiro com essa vontade de aprender e de desaprender o que ela já sabe para aprender coisas novas. Então essa busca insaciável por conhecimento, por entender as coisas que estão surgindo, que é algo assim, chave para a inovação. Quem trabalha com É. inovação tem que estar sempre acompanhando o que está surgindo, está emergindo, o que tem potencial para recomendar para onde trabalha, né, no seu contexto. Mas hoje, assim, a gente está vivendo um mundo que as principais profissões, daqui a 10 anos provavelmente ainda nem existem. A gente nem Uhum. sabe quais são. A transformação ela tá tão acelerada. É mesmo essa minha resposta para ti, provavelmente tirando essa, quais outras vão se manter? Eu acho que tem uma questão ali da parte humana que a gente tem que, Uhum. cada vez mais dar atenção a isso, porque conforme a gente está tirando os humanos das relações empresariais, a gente acaba provavelmente o que vai acontecer é que a gente vai as instâncias de interação humana elas vão ser muito mais cruciais, relevantes para nós, de certa forma. Eu já vejo isso, por exemplo, nas feiras. Por que as pessoas Uhum. vão a feiras até hoje em dia? Não estão indo para descobrir, as novas soluções, porque isso elas fazem online. Elas estão indo nas feiras porque elas querem conectar, conhecer pessoas novas, entender o que está Verdade. acontecendo, ouvir das outras pessoas, tipo então eu acho que também tem aprender a aprender como habilidade e aprender a se conectar com as outras pessoas, como uma habilidade que pode ser muito interessante, que é um pouco a Isso é empatia. essencial, principalmente toca no na parte do ser humano, né, a gente precisa dessa comunicação, desse contato humano. E para encerrar, vamos encerrar com um conselho para quem está começando a carreira ou pensando em mudar de carreira,
seja para a área de design, de inovação. Você tem algum conselho para quem está nessa fase? Eu acho que pode ser um conselho difícil. Quando a gente está começando, a gente tem mais propensão a experimentar testes, a explorar diferentes caminhos. E quanto mais a gente vai avançando, num projeto, no projeto de vida, a gente começa a ter mais, restrições que não nos permitem, às vezes, testar novos caminhos com tanta facilidade, com tanto conforto. Sempre que alguém está começando alguma coisa, eu diria assim: testa tudo que dá, faz o máximo que dá para fazer, aproveita esse momento, até mesmo o momento de ter tempo disponível. O tempo ele vai cada vez se tornando mais escasso, muitas responsabilidades vão aparecendo e é quando a gente vê a nossa agenda, tempo de exploração ele vai cada vez reduzindo mais. E até uma Uhum. analogia com criança, sabe, pega, por exemplo, aprendendo a jogar videogame. É claro que, bom, primeiro a criança tem muito mais tempo para jogar videogame do que um adulto, digamos, né. Mas a criança ela não tá tão preocupada em passar de fase. Ela não tá Verdade. nesse ímpeto de: "Eu quero passar de fase rápido". Claro que ela quer passar de fase, mas ela tá ali explorando todos os cantinhos do mapa, tentando entender todas as coisas que dá para fazer, tá se divertindo, explorando aquilo de uma maneira que é diferente de nós adultos. Por isso que as crianças elas aprendem muito melhor, muito mais rápido. E é incrível, porque Verdade. nós que estamos tentando ser objetivos, a gente acaba tentando fazer as coisas tudo do mesmo jeito, uma e outra vez, "Ah, eu quase passei de fase, é só mexer isso aqui". Então a gente não vai criando esse leque de opções, esse repertório, a gente vai se Uhum. limitando muito. Então esse é um comportamento natural das pessoas, quanto mais a gente vai avançando na vida, a gente tem que, na verdade, lutar contra isso de certa forma, mas fica cada vez mais difícil. Então se alguém está no começo da vida, no começo de uma vida profissional, minha recomendação é exatamente, pô, tenta ver tudo que tem por aí, tenta explorar ao máximo, e aí depois escolher o que quer fazer. Que é um pouco do que eu ensino no curso também, porque nessa Verdade. parte de pensar o que eu fazer a partir de uma decisão, eu falo: "Pô, sai desse negócio de decisão binária. Será que eu me mudo ou não me mudo? Será que eu aceito esse trabalho ou não aceito?". Coloca outras variáveis e pensa em outras coisas que poder ser. "Ah, eu posso aceitar esse trabalho, mas não agora, daqui a 6 meses. Eu posso procurar um outro trabalho que não é esse que está aqui, porque talvez seja mais interessante para mim". É um pouco isso, assim, sair desse lugar mais binário e tentar explorar vários caminhos diferentes. Eu acho que no começo da carreira existe muito isso como uma possibilidade mais. Não querer passar de fase tão rápido, Exatamente. enxergar a vida como Difícil se controlar laboratório, nesse né. sentido também. É, isso é verdade. Muito bom, Luiz. Nossa, valeu. Valeu pela dica, valeu por essa conversa, esse bate-papo muito rico, cheio de Obrigado a ti. inspiração. Muito obrigada por ter participado aqui e estou bem feliz em ver mais novidades por aí de novos cursos e as novidades que você traz. Muito obrigada, Luiz. Carol, muito obrigado a ti pela oportunidade de falar, de conectar com novas pessoas. Decidi fazer o curso, espero que goste bastante, me conte o que achou e que o meu curso te ajude aí também nos teus projetos pessoais, nos teus próximos passos. Espero que seja legal. Eu estou bastante feliz com esse trabalho e fico feliz de poder compartilhar um pouco dele aqui contigo. Obrigada, Luiz. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link, sim, todo mundo tem acesso e consegue tomar melhores decisões na vida. Muito bom. Obrigada, Luiz. Um abraço.